O engenheiro Nikola Tesla também fez sua contribuição no campo da engenharia mecânica. Veja uma de suas invenções favoritas, uma turbina sem pás, ou turbina Tesla. A turbina Tesla tinha um design simples e exclusivo, mas era capaz de superar os níveis de eficiência das turbinas a vapor da época. Turbinas normais são complexas no design, com pás de geometria complicada e peças de estator. Nikola Tesla disse uma vez que a turbina Tesla é sua invenção favorita, e ele até reivindicou um nível de eficiência de 97% para essa turbina. Vamos começar uma jornada pelo design para entender essa interessante peça de tecnologia e, ao final, verificaremos também a afirmação de eficiência de Tesla. As turbinas modernas funcionam segundo o princípio do aerofólio. Você pode ver que o fluido jorrado sobre a seção transversal do aerofólio gerará força de sustentação e fará a pá girar. No entanto, para fazer sua turbina girar, Nikola Tesla contou com um fenômeno totalmente diferente: o efeito viscoso do fluido em superfícies sólidas. Você pode ter visto esse efeito antes. Quando a água flui sobre uma pedra arredondada, faz a pedra se mover por causa da força viscosa entre a água e a superfície da pedra. Nikola Tesla extrapolou exatamente essa força para operar sua turbina. Quem sabe Tesla pode ter se inspirado exatamente neste exemplo para fazer sua turbina. Se você produzir a força viscosa tangencial a um disco, ele começará a girar. E viva! Você produziu a forma mais simples da turbina Tesla. No entanto, esta é uma turbina bastante ineficiente. A maior parte da energia do jato é perdida aqui. Vamos tornar esse design mais eficiente e prático. Vamos colocar este par de eixo disco dentro de um invólucro. Agora, o fluido entra pelo invólucro externo tangencial a ele. A saída para o fluido está disponível no centro da turbina. Suponhamos que um fluido de entrada com pressão ligeiramente mais alta do que a pressão atmosférica está entrando no bocal de entrada em baixa velocidade. O que você acha do caminho que esse fluido toma? Como o fluido tem uma velocidade baixa, a força viscosa entre o disco e o fluido será mínima e o disco não girará. O orifício de saída está na pressão atmosférica. Isso significa que o fluido terá uma pressão um pouco maior que a atmosfera e flui naturalmente em direção ao centro, quase em linha reta. Agora vamos aumentar a velocidade do fluido e ver o que acontece. Aqui, como o fluido tem uma velocidade maior, a interação entre o fluido e a superfície do disco produzirá força viscosa suficiente para girar o disco. É aqui que ocorre uma reviravolta interessante. Quando as partículas de fluido estão girando, elas precisam de uma certa quantidade de força centrípeta para manter esse movimento. Uma partícula de fluido com a mesma velocidade requer mais força centrípeta perto do centro do que longe dele. Por esse motivo, as partículas de fluido girando têm tendência a se afastar do centro. Contudo, a saída da turbina está no centro, então as partículas de fluido têm que alcançá-la eventualmente. Devido a esses efeitos opostos, no caso de rotação, o movimento da partícula se curvará para fora conforme mostrado. Se você comparar os raios da partícula A nesses dois casos, claramente as partículas do caminho curvo têm mais raio. Agora vamos aumentar gradualmente a velocidade do fluido. Você pode ver que a curvatura das partículas de fluido irão aumentar ainda mais e formará um tipo de espiral. Esse conceito fica mais claro quando você rastreia a mesma partícula de fluido em diferentes velocidades de disco. Quanto maior a velocidade do disco, mais a partícula se afasta do centro. A forma espiral do fluxo de fluido é, na verdade, uma bênção disfarçada. O formato em espiral aumenta a área de contato entre as partículas de fluido e a superfície do disco, aumentando assim a produção de força viscosa no disco. Esse efeito também significa que quanto mais rápido a turbina gira, mais energia ela extrairá do fluido. Em outras palavras, a turbina Tesla exibe alta eficiência durante operações de alta velocidade. Para melhorar ainda mais este design, precisamos entender um conceito importante chamado espessura da camada limite. Podemos observar neste sistema que as partículas de fluido que estão em contato próximo com o disco aderem a ele e formam uma camada estacionária. A próxima camada de moléculas tenta puxar a camada estacionária na direção do fluxo.
Contudo, nesse processo, elas perdem alguma energia para as moléculas da camada estacionária. A mesma coisa acontece com as camadas subsequentes. Essa tendência das partículas de fluido de resistir ao fluxo das outras partículas é conhecida como viscosidade. Você pode observar claramente uma variação de velocidade desse jeito. A região na qual existe esta variação de velocidade é conhecida como região da camada limite. Claramente, dentro da camada limite, uma camada de fluido produz uma força de arrasto na camada vizinha, já que ocorre um movimento relativo entre as camadas. Contudo, fora da camada limite, nenhum movimento relativo ocorre entre as camadas, ou a força entre as camadas é zero. Para fazer uso desse fenômeno da camada limite, Nikola Tesla teve uma ideia única. Ele adicionou mais 2 discos paralelos. Agora, vamos observar o fluxo. Uma camada limite é formada em cada superfície. Como vimos anteriormente, as partículas na região da camada limite tentarão arrastar ou girar o respectivo disco. No entanto, você pode ver uma região fora de ambas as camadas limites, onde as partículas de fluido estão fluindo livremente, sem qualquer gradiente de velocidade. Esse fluxo livre não transmite nenhuma energia ao disco e pouco contribui para a geração de torque. Para tornar sua turbina mais eficiente, Nikola Tesla aproximou os discos, mantendo a lacuna de aproximadamente o dobro da camada limite. Aqui, nenhum fluxo livre ocorre. As 2 regiões da camada limite estão se tocando e podemos ver que os efeitos de cisalhamento agora são dominantes entre o espaço do disco. Para o vapor, a distância ideal encontrada foi de 0,4 milímetros. Usando este método, Tesla melhorou a saída de torque de sua turbina. Tesla descobriu que, ao aumentar a área efetiva entre o disco e o fluido, a turbina pode produzir mais torque, então ele adicionou mais discos. Este modelo tinha um diâmetro de 6 polegadas. Contudo, esse projeto falhou terrivelmente. A turbina funcionaria a uma velocidade muito alta, de 35.000 RPM. Nikola Tesla nunca pensou que essa turbina produziria um RPM tão alto, e a força do disco não era suficiente para suportar a enorme força centrífuga produzida no material, resultando na expansão do material e falha do disco por empenamento. Nikola Tesla não conseguiu encontrar nenhum material para suportar um RPM tão alto naquela época. Eventualmente, ele teve que reduzir o RPM para menos de 10.000 para salvar os discos de falhas mecânicas. A grande questão agora é: apesar do fato das turbinas Tesla serem tão fáceis de construir, por que não são usadas nas indústrias de geração de energia? A razão é que as turbinas a vapor modernas são mais de 90% eficientes. Sabemos que a turbina Tesla se torna mais eficiente à medida que a velocidade do rotor aumenta, mas para que a turbina Tesla alcance um nível de eficiência tão alto, o rotor precisa girar a um RPM muito alto, talvez de 50.000. O maior desafio é que, para aplicações industriais, precisamos de um disco de 2 ou 3 metros de tamanho. Considere esses discos hipotéticos de turbina Tesla com um diâmetro de 3 metros. É uma impossibilidade de engenharia operar discos de diâmetro tão grande a uma velocidade de 50.000 RPM. O principal problema é a velocidade da ponta da pá. As pás das turbinas a vapor mais modernas são capazes de atingir um número Mach de 1,8 em suas pontas, ou 1,8 vezes a velocidade do som. Um cálculo aproximado mostra que esses discos hipotéticos terão um número Mach de 13 nas pontas, definitivamente uma impossibilidade de engenharia. A única opção que resta é reduzir o RPM e sabemos que este ato levará a uma grande queda na eficiência da turbina. Portanto, a afirmação de Nikola Tesla de 97% de eficiência para o seu modelo de 6 polegadas parece irreal. Lembre-se, ele foi capaz de operar uma turbina apenas abaixo de 10.000 RPM. Apesar dessas desvantagens, a turbina Tesla encontrou algumas aplicações de nicho. Interessantemente, por exemplo, a turbina Tesla é reversível. Ela pode funcionar como uma bomba se você fornecer energia ao rotor. Além disso, sabemos que as turbinas Tesla funcionam com base nos efeitos viscosos dos fluidos.
Portanto, esses tipos de bombas são usadas em aplicações de alta viscosidade, como estações de tratamento de água residuais, indústria petrolífera e bombas de assistência ventricular. Antes de sair, não se esqueça de fazer parte da equipe do Lasix. Obrigado!